Viva o poder de transformar. Jesus, ao se despedir dos seus discípulos, disse, e isso está narrado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8, que receberiam poder quando viesse sobre eles o Espírito Santo e seriam testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós já recebemos este poder. E este poder não veio apenas sobre os discípulos, veio sobre a igreja, sobre as pessoas que compõem a igreja. Nós temos este poder. É necessário vivermos este poder. Este poder é o poder, como diz o texto, de testemunhar. Sim, a ideia aqui é que nós temos o poder até de nos tornarmos mártires. Sim, o poder de testemunharmos, até o limite da vida, até entregando a nossa vida nas mãos dos inimigos para que conheçam o amor de Jesus Cristo. Viva o poder de transformar. Viva o poder de transformar. Esse é o tema da Junta de Missões Mundiais para a campanha desse ano de 2021. Graça e paz, queridos irmãos, Igreja do Senhor. Meu nome é Maílson, eu sou missionário da Junta de Missões Mundiais na cidade de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Aqui eu faço parte do programa de capacitação médica missionária. E eu estive também na equipe 8 do Radical África, onde eu participei do programa nos anos de 2011 até 2014. E bom, você já deve imaginar o porquê que eu estou aqui hoje, não é verdade? Nós estamos em campanha de missões mundiais e por isso eu quero ler com você mais uma vez o nosso tema para esse ano de 2021, que é Viva o poder de transformar, essa transformação que só é possível através do Evangelho, que é o Espírito Santo que faz na vida de quem aceita Jesus como Salvador. E junto com o tema nós temos também a nossa divisa, que é: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, que está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. O poder que o Senhor nos deu, o Espírito que o Senhor nos deu, não é de covardia. Ao contrário, ele é de coragem, ele é de valentia para proclamar o Evangelho da graça de Deus. Também é de poder, de amor e de equilíbrio. E tudo isso só é possível através da obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Meus irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, brevemente, uma das ferramentas mais usadas no campo missionário, que eu tenho experimentado desde o tempo lá na África, na Guiné-Conakry, África Ocidental, que é o grupo pequeno. Os irmãos estão vendo aí uma foto do grupo pequeno que nós tínhamos, aí era a nossa casa, né, a casa da minha equipe do Radical, e nós estávamos aí na varanda com alguns jovens da igreja, compartilhando a palavra, nos alimentando da palavra, ensinando, e também tínhamos aí recém-convertido e uma visitante muçulmana, não é? Porque o grupo pequeno é uma ferramenta não só para compartilhar a palavra com as pessoas da igreja, para fortalecer os membros da igreja, mas também para evangelização. É um momento ali de comunhão que nós podemos então nos relacionar com pessoas novas e essas pessoas têm então, através do relacionamento, a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. E aqui em Santa Cruz não é diferente. Nós temos também o nosso grupo pequeno, vários jovens aí da igreja, alguns visitantes, e o grupo pequeno aqui
é constituído de uma liderança de 4 jovens, cada um tem um grupo menor, né? Onde nós podemos ali nos aconselhar mutuamente. E bom, quando eu fui desafiado nesse vídeo a contar um testemunho sobre o ministério, na hora veio na minha cabeça o Maurício, que é um jovem do nosso grupo pequeno. Ele está ali ao fundo, os irmãos já vão identificar ele. E prontamente, então, eu entrei em contato com o Maurício, falei para ele que eu queria contar o testemunho dele para poder compartilhar com as igrejas no Brasil. E o Maurício me surpreendeu quando ele se dispôs, então, a ele mesmo contar o testemunho, que é muito mais interessante, não é verdade? Então, nesse momento, eu quero te convidar a ouvir do próprio Maurício o que Deus fez e tem feito na vida dele. Vamos ouvir. ¿Cómo están? Buen día. ¿Cómo les va? Mi nombre es Mauricio Suárez. Vengo a contarles un corto resumen de mi testimonio y cómo el Señor obró en mi vida y cómo el Señor me rescató de las tinieblas. Gracias a Él. Este video es para gloria y honra de su nombre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, primeramente yo tuve problemas con el alcohol, luego tuve problemas con las drogas. Como ustedes saben, una cosa lleva a la otra, ¿no? Así que por eso es tan importante frenar los deseos de la carne desde un principio, ¿no? Viví una vida de inmoralidades, estuve inclusive metido en doctrinas engañosas, que son el esoterismo y el ocultismo. Tuve problemas con el tema de mi temperamento, era una persona muy iracunda, muy volátil. Aún estoy trabajando con ello, pero el Señor me está cambiando para gloria y honra de su nombre. En el momento más álgido de mi vida, más difícil, llegué a caer en deseos de suicidio, llegué a caer en depresiones muy fuertes que inclusive afectaban mi salud física, ¿no? Entonces, en ese punto más difícil fue donde el Señor, llegué a orarle al Señor, llegué a pedirle. Antes no sabía orar, solamente llegué a pedirle y a decirle de que por favor me saque. No conocía al verdadero Señor, el verdadero Dios, porque como les digo, seguía doctrinas engañosas. Hoy en día que tenemos una cantidad innumerable de doctrinas engañosas. Entonces llegué a pedirle al Señor que por favor me rescatara de ese mundo y así fue, Él me respondió. Gradualmente fue cambiando mi vida, fui alejándome completamente de lo que son las doctrinas engañosas, fui alejándome completamente de la droga, fui alejándome completamente del alcohol. Mi temperamento y mi carácter están cambiando día a día. Eso es una de las cosas más difíciles que hoy en día trabajo, pero lo está logrando el Señor, para gloria y honra de su nombre, ¿no? Estuve al borde, como les digo, del suicidio. El Señor me cambió, me dio una luz, me dio una esperanza, me convirtió, me transformó. Entonces, hoy en día puedo decir que tengo paz, tengo tranquilidad. Estoy trabajando para que todos los frutos del Espíritu Santo se desarrollen en mi vida y estoy completamente entregado y consciente de que Él es el único Dios y Salvador, de que Él es el único Señor. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Como o Maurício mesmo disse, esse testemunho é para a honra e glória do Senhor. O Senhor transformou a vida do Maurício, está transformando a vida do Maurício ainda, e muitas pessoas têm sido transformadas através do poder da palavra, do Evangelho de Deus. E eu não poderia deixar, meu irmão, de também te desafiar a orar, que você possa então orar para que mais pessoas, assim como Maurício, possam ser transformadas por essa palavra, para que mais pessoas possam conhecer esse Evangelho, para que o Senhor possa usar a vida dos missionários nos mais distintos campos a compartilhar do poder do Senhor Jesus, para que vidas sejam transformadas. O segundo desafio que eu quero te fazer é que, se Deus está te chamando para ir ao campo missionário,
não resista. No começo é difícil, eu me lembro que foi muito difícil para mim no começo, mas hoje eu estou aqui e eu tenho visto em todos esses anos o quanto o Senhor tem sido bondoso comigo. Só de Bolívia eu já tenho 4 anos aqui nesse programa e, bom, para apresentar o terceiro desafio, eu quero compartilhar uma surpresa com os irmãos. Quero apresentar alguém. Graças a paz, irmãos. Meu nome é Joana, eu sou a esposa do Mailson. Isso, meus irmãos, o Senhor me deu essa bênção de que nós nos casamos esse ano, nós nos casamos no dia 16 de janeiro, e agora eu quero deixar com vocês o terceiro desafio, que é o desafio financeiro. Na verdade, quem é casado vai entender o que eu estou falando, que quando a gente casa o desafio financeiro aumenta, na verdade, mas o Senhor é quem nos tem suprido. Nós temos experimentado da bênção do Senhor, do cuidado do Senhor, dia a dia nas nossas vidas. E se você se sentiu tocado a contribuir financeiramente com o nosso ministério, você pode fazer através do site missõesmundiais.com.br. Existem também as contas da Junta de Missões Mundiais, que eu estou apresentando para vocês agora. E aí abaixo os irmãos podem ver também o CNPJ, que é o Pix, né? Esse modelo que tem sido tão usado atualmente. Qualquer que seja a forma, meu irmão, se você quiser contribuir diretamente com o nosso ministério, eu vou procurar deixar um link para o acesso direto com o mobilizador local da região onde está a tua igreja. De uma forma ou de outra, vamos falar o tema da campanha? Viva o poder de transformar. Que Deus os abençoe. Uma saudação cordial a todos os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom falar de missões, como é bom viver missões, como é bom ser fruto de missões. Porque se nós estamos aqui hoje, se a igreja existe, é porque o trabalho missionário tem sido realizado no decorrer dos séculos. Quando paramos para pensar como Deus nos alcançou, no meu caso em particular, Deus mandou de Curitiba para vir morar em Manaus e começar um trabalho de evangelismo e implantação de igreja, um pastor. E mandou esse pastor morar ao lado da casa da minha mãe. E falou seu coração para ir até nós, e ainda criança ia nos buscar, levar para a igreja, e ali aprendemos de Cristo. Ali eu e parte da minha família aceitamos ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Este servo de Deus voltou para Curitiba, cumpridos 4 anos aqui, mas gerou frutos, e frutos que permaneceram. Outros irmãos que continuam servindo ao Senhor. Isso é uma bênção, isso é o trabalho missionário. E nossa realidade, especialmente o nosso campo amazônico, fruto de tantos trabalhos dos nossos irmãos norte-americanos e outras missões que chegaram até aqui, e homens e mulheres de Deus estiveram dando a sua vida, servindo ao Senhor, proclamando o Evangelho, de maneira que o Amazonas pôde ouvir falar do Senhor, e igrejas foram implantadas aqui, e servos e servas do Senhor passaram a também proclamar este Evangelho. E assim acontece no mundo, como missionários chegaram até aqui, no Brasil, nós enviamos missionários também para o mundo, especialmente visando os países não alcançados, para que também possam ser transformados pela graça, pelo poder do Evangelho. E essa igreja, hoje, oficialmente abre essa campanha de missões mundiais. E, amados,
estejamos realmente empenhados, orando e diante de Deus, buscando ser usados por Ele para a glória do nome dEle, para que vidas, países que ainda não têm o Evangelho, possam ser alcançados para a glória do nome do Senhor. Nós vamos meditar hoje no texto da divisa mesmo, mas quero ler alguns versículos que também precedem o verso 7. 2 Timóteo, capítulo 1. Quero ler os versos de 1 a 7, para que os irmãos possam ter uma visão mais ampla do texto que nós estamos a considerar e que está sendo a nossa divisa deste ano. A divisa é 2 Timóteo 1,7, mas nós vamos ler a partir do verso 1. A palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti em minhas orações dia e noite. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde em alegria. Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, e a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Vamos orar. Ó Senhor Deus, como é maravilhoso podermos nos envolver no projeto do Teu coração, o projeto mais belo e mais poderoso e glorioso que a humanidade pode conhecer, que é o projeto de resgate da humanidade decaída, contaminada pelo pecado. O projeto que culmina com a glorificação do Teu Filho Jesus Cristo, quando vem buscar a Tua igreja para habitar contigo para todo sempre. Um projeto que tem como propósito resgatar o perdido pecador. Neste momento, Senhor Deus, nós oramos pedindo que o Senhor esteja, pela Tua palavra, a falar aos nossos corações e esclarecer-nos a respeito do Teu propósito e das nossas vidas, o nosso envolvimento neste propósito. Nós oramos, Pai Celestial, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Neste texto, o apóstolo Paulo está preso, escreve a carta ao seu filho Timóteo, a segunda carta, e quando nós lemos esta carta a Timóteo, nós vemos que Paulo, já idoso, sozinho, só estava com ele ali Lucas, os demais já haviam, ele usa esse termo, já haviam abandonado, mas ele tem essa expectativa, melhor dizendo, no coração, de poder ver o seu filho. É interessante que, lembro-me das tuas lágrimas, ele vai dizer, estou ansioso por ver-te. O amor, o carinho que ele tinha por Timóteo, que seu filho na fé, gerado ali no trabalho de evangelização, na viagem missionária, e que fora acompanhado por ele, capacitado por ele, e agora Timóteo estava
a igreja em Éfeso, uma igreja destacada, importante, mas uma igreja que sabia bem o que era o poder de Deus. Porque a instituição dessa igreja se deu pela manifestação do poder de Deus de uma maneira muito intensa, porque Éfeso era uma cidade conhecida à época como a cidade da magia, e quando nós lemos no capítulo 19 de Atos, aquelas pessoas que foram libertas levaram à praça pública livros que juntaram em montão e dava uma quantia considerável no dinheiro da época, e queimaram em praça pública. Pessoas que viviam dominadas pelo inimigo, enganadas, que praticavam magias, que estavam envolvidos com o poder satânico, com o próprio inimigo das nossas almas, foram libertas pelo poder do Evangelho. E o apóstolo Paulo, então, caminhando com este jovem pastor, diz, em algumas oportunidades na carta, e primeira carta também, para que ele esteja fazendo aquilo que ele viu no apóstolo Paulo. O que vistes e ouvistes de outras testemunhas e de mim, fazei-o e ensinai a outros. Quando nós olhamos para esta realidade, o verso 2 do capítulo 2 vai dizer isso: e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isto transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Então, ele está nesta carta motivando, incentivando a Timóteo para que ele cumpra cabalmente o ministério. E é interessante olhar para as características desse jovem pastor. Ele tem aqui como referência sua avó e sua mãe. E era um jovem que tinha algumas dificuldades de saúde, problemas de saúde. Inclusive, o apóstolo Paulo dá uma receita para ele, né? Bem ao nosso estilo amazônico, né? Estou com uma dor de cabeça, uma dor de barriga, olha, faz um chá, toma esse chá, ou passa aí alguma dos nossos remédios, da nossa botânica aqui, enfim, e para ajudar este jovem pastor. Mas é interessante porque pela própria formação, e quando nós olhamos para a realidade do texto, talvez seu pai já não estivesse com ele há um tempo, e a referência de fé é da mãe e da avó. Então, via de regra, um homem criado sem a referência do homem, do líder da casa, algumas características vão ficar com uma certa pendência, uma certa necessidade de aprimoramento pela falta da figura masculina. Eu me recordo enquanto estava cursando pedagogia, uma das coisas que chegou ao ponto de discussão foi essa, que já havia à época uma discussão com uma seguinte proposta, entendimento, que deveria-se, o ideal que tivesse um homem e uma mulher em sala de aula para ministrar as aulas, para que houvesse a referência de ambos, porque a formação humana requer a formação de ambos, e o homem, a sua referência masculina para liderar, para resolver problemas, para defender a família, para encarar determinadas situações que são específicas do homem. Então, isso era fundamental. E há, talvez, aqui também esta questão. Outros pontos, né, da própria realidade, que ele era gentil. Inclusive, em uma das viagens, o apóstolo Paulo precisa conversar com ele faz o voto de circuncisão, não porque ele precisava circuncidar-se, mas porque era uma estratégia para que os judeus não
viessem para cima deles e os condenassem em conformidade com a lei. Então, alguns pontos estavam diante deste jovem que realmente poderiam travá-lo na hora de exercer o ministério. E o apóstolo, então, está aqui incentivando, motivando, e quando fala do seu carinho, do seu amor, relembrando que ele fora salvo, que ele fora designado para o ministério, inclusive o próprio apóstolo Paulo impôs as mãos sobre ele, consagrando para o ministério, lembrando que ele fora criado num lar onde a palavra de Deus fazia presente, onde tinha referências espirituais dignas de respeito e de serem também tomadas para si e levar para a sua vida. Agora ele chega aqui nos versos 6 e 7, onde ele vai dizer: por esta razão, é por isso, Timóteo, que eu te admoesto, reavives o dom de Deus que há em ti. É muito interessante isso, e veja, nós estamos falando de um jovem pastor que caminhava com o apóstolo Paulo, mas veja bem, a sua referência de homem de Deus, de apóstolo, de desbravador, de evangelizador, de implantador de igrejas, de poder do Espírito Santo de Deus manifestado na vida de uma pessoa, estava preso distante dele. E isso também implica: agora eu tenho que caminhar sozinho, com minhas próprias pernas. É hora de autonomia espiritual para desenvolver o ministério que Deus me confiou. Aquele ministério que ele desenvolvia com o apóstolo Paulo era do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, que ele desenvolveu juntamente com ele, mas agora era o momento de Timóteo seguir o seu próprio caminho como servo de Deus, como ministro do Senhor. Ora, esse talvez também seja o seu momento de começar a sua trajetória na fé de maneira autônoma, de maneira madura, entendendo que Deus o designou para um ministério. Dentro da igreja, numa área ministerial, ou num campo missionário. O Senhor pode estar falando ao seu coração também para uma obra específica. Mas para isto, é necessário que o dom de Deus seja reavivado em nossos corações. E este termo, o reavivar, o dom de Deus, o carisma, charismas, o dom do Espírito, o dom que o Espírito Santo de Deus nos dá, nos concede, porque os dons espirituais são dados pelo Espírito Santo de Deus, pertencem a Deus para serem usados para a glória e louvor do nome do Senhor, edificação da igreja e alcance do perdido. E nós somos mordomos, administradores destes dons que o Senhor nos confiou. E veja bem, se era necessário reavivar, então Timóteo, neste momento, não estava utilizando os dons, seu dom, especialmente como pastor, daquela maneira que o apóstolo Paulo esperava ver nele. Poderia trazer para a nossa realidade, talvez, também olhar para a nossa igreja, Igreja Batista do Japim, e dizer, o pastor Ricardo dizer a você: reavive o dom que há em você. O pastor gostaria de estar vendo algo mais, essa chama no coração. E é interessante que esse termo, reavivar, tem a seguinte ideia: fazer o fogo subir com vida, reatiçar. Então, naquele momento, você pensa ali, os homens que fazem aquele churrasco bom, né, que não fica duro, né, dá para comer bem, uma carne macia, que não queima o churrasco. Mas quando estão lá, naquela brasa está baixa, chega lá e abana, aquele fogo sobe com vida. É essa a ideia, reavivar este dom, essa chama que sobe do coração com vida. Há muitos irmãos que estão com aquela brasa quase apagando. Reavive o dom de Deus que há em você.
E preste atenção na construção. O apóstolo não está dizendo, eu vou aí reavivar. Ele não está dizendo, conversa com a tua avó, com a tua mãe, para que elas reavivem. Ou fala com alguém aí do ministério para que reavive essa chama no teu coração. Este é um procedimento nosso. O avivamento espiritual é uma busca com base na oração, com a nossa vida colocada diante do Senhor, com a intensidade de alma, de espírito diante de Deus. Reavives o dom que há em ti. Dá uma banada aí no teu coração, dá uma banada no espírito aí, para que ele seja reaquecido, para que você possa servir a Deus. Aí sim, da maneira correta, da maneira esperada, como o Senhor Jesus Cristo espera que o façamos. Ora, e como então a igreja deve exercer este poder de transformar? Bem, claramente, nós já vimos que não é com covardia, né? Sem covardia. E essa palavra no original, ela tanto é utilizada para o termo covardia, quanto medroso. Nós não podemos exercer um ministério com as nossas pernas bambas, com medo do que vamos fazer, com medo como nós vamos falar, o que nós vamos apresentar, como nós vamos nos apresentar diante de Deus e diante das pessoas para fazer o ministério. Sabe, meus amados, a ousadia que nós vamos já verificar é algo muito interessante. E eu me recordo de uma missionária amada que fora esposa do missionário Ricardo Parker e doou anos da sua vida no ministério entre os ribeirinhos aqui no Amazonas. Missionária Cleide, natural da Bahia, tinha pavor, fobia de água, de rios. Mas Deus a chamou para trabalhar entre os ribeirinhos. E quando fechava um tempo no rio, ela ficava apavorada. Mas, meus amados, cumpriu todo o ministério que o Senhor designou para ela. Lutou contra aquele medo, lutou contra as suas limitações, mas serviu ao Senhor até o último dia da sua vida, honrando o ministério que Deus confiou a ela. Uma mulher que exerceu a ousadia. E exerceu um trabalho maravilhoso, juntamente com o missionário Ricardo Parker. Ser ousado aqui não tem esta ideia de sair intrometendo-se em coisas de qualquer maneira, de qualquer jeito, mas é ter coragem realmente para fazer o que Deus quer que nós façamos. E então, a igreja deve exercer o poder transformador, esse poder de transformar pelo Evangelho. Então deve exercer, melhor dizendo, com poder. E esta palavra aqui tem essa ideia de poder, de força, de fortaleza, de energia. É o mesmo termo utilizado em Atos, no capítulo 1, verso 8, que com poder, o Senhor dará poder para testemunhar. E olhe então para o apóstolo Paulo, o ministério que exerceu, e com base nesse ministério entende-se o que é ousadia. Ora, Paulo não se acovardou diante dos perseguidores, diante daqueles que tentavam tirar a sua vida, não deixou de viajar, porque lá na outra cidade havia perigos, não deixou de viajar porque havia perigos na viagem, como ele mesmo relata, diversos naufrágios. Não deixou de viajar porque havia perigo na estrada, perigos de assaltantes. Não deixou de viajar porque, será que as pessoas vão ouvir ou deixar de ouvir? Ele com ousadia ia e falava
do amor de Deus. Falava e apresentava o Messias aos judeus. Ele veio, este é Jesus a quem vocês crucificaram. Mas ele está vivo, ele ressuscitou dentre os mortos. Aos gentios, e veja que ousadia, ele ia e se fazia, como ele disse, faço-me judeu para com judeu, gentil para com gentil. Não que ele vá se envolver em atividades pecaminosas, como os gentios faziam, mas ele entrava na cultura e lá comunicava o Evangelho. E mesmo no momento em que estava com a sua vida ameaçada, ele vai dizer: não tenho por preciosa a minha vida, contanto que conclua o ministério que o Senhor me confiou, que eu testemunhe do amor de Deus e conclua o ministério que Deus me confiou. Eu estou disposto tanto para ser preso quanto para morrer pelo Senhor. Isso é ousadia. Os covardes não pensam assim. Eu vou morrer? Vou nada. Eu vou sofrer? De jeito nenhum. Vou padecer? Vou passar fome? Vou ter dificuldades na minha vida? Vou não. Eu vou estruturar minha vida por aqui, é melhor no meu canto, melhor nas minhas acomodações, do que passar por isto. Deus não nos deu um espírito de covardia, de medo, medrosos, mas de ousadia e de poder. Deu-nos o espírito de poder. Este poder que nos move, entendendo que o poder de Deus é manifestado no Evangelho, como está em Romanos, para a salvação de todo aquele que crê. Entendendo que o Evangelho é poder para transformar vidas, tirar o pecador da situação miserável que ele está e dar uma nova condição de vida. O Evangelho é poder, o poder que liberta, o poder que institui a Igreja de Cristo Jesus, é poder para romper com as portas do inferno. O Evangelho, não nós, mas o Espírito Santo de Deus, o Evangelho que opera em nossas vidas, é o poder de Deus. E nós somos portadores deste Evangelho e somos casa espiritual onde o Espírito Santo de Deus habita. E pelo poder de Deus nós temos condição de exercer esse ministério. E devemos fazê-lo. E devemos fazê-lo. Eu me recordo do missionário Diego, da Cracolândia, Rio de Janeiro, Cristolândia, melhor dizendo, perdão, Cristolândia, Rio de Janeiro, que esteve conosco na congregação. E muito alegre por estar aqui no Amazonas, chegou a fazer a viagem com o barco missionário para o interior, graças a Deus. E nós estávamos conversando, e eu perguntei dele, Diego, o Rio de Janeiro estava tomado pela Covid. Diego, como é que está o trabalho lá? Vocês pararam? A equipe parou? Ele disse: nós não paramos. Nós estávamos fazendo o trabalho, servindo as refeições, claro, com todo o protocolo, todo o cuidado. E eu perguntei dele: quantos foram contaminados? Quantos contraíram vírus? Nenhum. Da equipe que trabalhava conosco, nenhum. Isto é um milagre. E isto é bênção de Deus, que continua a usar pessoas, mesmo num momento tão difícil. Pessoas que estão arriscando suas próprias vidas para salvar vidas, com o poder do Evangelho. E, meus amados, quando nós saímos e vemos realidades, navegamos pelos rios, encaramos determinadas situações. Eu falo rindo, e as pessoas, quando me vêm falar as coisas, eu sou meio superficial quando eu falo muito por cima, de alguns dramas que nós vivemos por aí, o meu sogro também, mas é interessante, e nós vemos como é difícil, meus amados, como é desafiador nós cumprirmos o ministério e irmos até onde o Senhor quer que nós estejamos chegando com o Evangelho,
para que vidas sejam alcançadas. Há levantes malignos, há situações que nos fogem ao controle, há realidades que estão diante de nós, há enfermidades, há tantas situações, mas se nós pararmos para pensar em tudo isto, deixaremos de exercer o poder do Evangelho. Deus nos quer lá no campo. Também nós devemos exercer este ministério de missão, ministério missional, e com amor. O amor de Deus em nossos corações, o verdadeiro amor, o sincero amor de Deus. E movidos por este amor é que nós então nos deslocamos, nós fazemos, nos dispomos, nós dispomos dos nossos recursos, nós dedicamos tempo para orar, para clamar pelas almas perdidas, para dizer ao Senhor, venha o teu reino. E quando o reino de Deus é implementado na sociedade, o reino das trevas perde o seu poder, o poder do reino das trevas é quebrado, porque agora o novo rei passa a exercer o seu governo. O reino de Deus, de amor, de graça, de paz, de perdão, de salvação, passa a ser uma realidade. Mas também, meus amados, o amor traz o equilíbrio ao poder. Porque no exercício do poder, nós corremos o risco, incorremos no risco de exceder. Este poder deve ser exercido com autoridade, porém sem arrogância. E o amor faz esta ação, traz equilíbrio ao nosso coração, à nossa mente, não permitindo que nós sejamos arrogantes e que nós não sejamos autoritários e, portanto, imprudentes naquilo que nós fazemos. Eu estava ouvindo uma situação, numa viagem missionária, que o irmão que estava à frente da viagem, estava coordenando aquela viagem, estava diante de uma situação de risco. E com ele, claro, a equipe que estava exercendo o trabalho. E ele foi alertado pelos profissionais que estavam conduzindo o trabalho, mas ele não quis ouvir. E quase aquelas vidas foram perdidas. Isto é imprudência. Isto é falta de amor. Porque nós não podemos pensar apenas em nós mesmos enquanto fazemos a obra. Se eu tenho condição de ir, eu vou, não me interessam os outros. Ora, a Bíblia diz que uns frutificam a 30, outros a 60 e outros a 100. Se nós temos 3 categorias de frutificação, nós temos 3 ritmos. 3 ritmos. Eu não vou trabalhar igual o irmão, não tenho a mesma condição, não tenho o mesmo vigor, não tenho o mesmo tempo, não tenho os mesmos recursos. Mas o irmão, na condição que ele tem, há de frutificar. Se for 30, dê 30, se for 60, dê 60, 100, dê 100. Mas enquanto o Senhor, e quando o Senhor nos unir para trabalhar, nós precisamos respeitar uns aos outros. E o amor faz isto, para que nós estejamos exercendo o ministério de maneira profícua, frutífera e abençoada, não sacrificando outros irmãos. Eu me recordo que quando fiz a primeira viagem missionária com a Juventude Batista do Amazonas, 2009, Parintins, eu fui como pastor conselheiro, eu e o Saul, nosso amado irmão, que é comandante da missão, da embarcação hoje, estaremos, se Deus quiser, nessa semana, navegando para o Rio Madeira. Fomos ambos como conselheiros.
E num dos dias ocorreu o seguinte, eram 3 dias muito intensos de trabalho, tempo do festival, mas havia o tempo de viagem, e daqui até lá 30 horas de viagem, e a equipe que foi, muitos dos jovens chegaram direto do trabalho, dos estudos, naquela correria, ritmo alucinado, e já entraram direto no barco. E pegaram os 3 dias, e o trabalho acontecia assim, acordávamos 5 horas da manhã, íamos para os postos, abastecíamos os postos, voltávamos, fazíamos o culto, tomávamos o café, saíamos, evangelizávamos até 11h30 mais ou menos, voltava, almoçava, saía para a congregação, fazia o trabalho à tarde, voltava, mais uma vez tomava refeição e para o culto na igreja lá em Parintins e depois para as ruas, ali ao entorno do Bumbódromo, e voltava para a escola onde nós estávamos alojados lá, 1h30 da manhã, 1h30, 2 horas da manhã, 5 horas e pé de novo. Ora, claro, alguns irmãos não suportaram. No segundo dia já tinha gente passando mal, uma jovem precisou tomar soro, o outro irmão chegou comigo, e ele era maior, mais forte do que eu, e ele chegou comigo, pastor, eu não aguento, eu não vou aguentar, se eu não tirar um sono agora na tarde, eu não vou conseguir sair de noite para fazer o trabalho. E eu cheguei com a liderança à época e falei isto, eu disse, olha, nós temos alguns irmãos que já estouraram o limite, eles precisam parar agora de tarde. Se nós pudermos sair com parte da equipe, fazer o trabalho na congregação, e estes irmãos descansarem, eles vão poder fazer o trabalho de noite, porque estarão com seus corpos recuperados. A posição da liderança foi, eles vieram, sabendo como era o trabalho, ninguém fica, todo mundo tem que ir. Bem, eu era pastor conselheiro, não era o determinador das ações. Cheguei com eles e disse, olha, conversei, e não foi possível. Mas Deus é tão bom, tão maravilhoso, que depois do almoço mandou uma tempestade de mais de 1 hora, bem mais de 1 hora, e eu sei que todo mundo dormiu. E de noite o trabalho foi uma grande bênção. O Senhor abençoou de uma maneira tão especial. Mas se não houvesse, a chuva não tivesse caído, nós teríamos dificuldades ali, porque certamente nós teríamos que voltar do meio do caminho para levar pessoas ao hospital. Não aguentariam. Então, o amor traz esse equilíbrio enquanto a igreja exerce o poder. Ora, vejamos, Jesus, quando os discípulos chegam lá, ele os enviou para o campo, eles chegam contando o que aconteceu, como aconteceu, ele diz, olha, vamos passar para o outro lado. A Bíblia relata que eles estavam cansados, precisavam descansar. Nós temos que olhar os seres humanos, aqueles que estão conosco, nossos irmãos, com amor, assim como olhamos as almas perdidas, para que nós possamos alcançar o perdido, mas não perder aquele que está conosco. E também, como vemos na palavra de Deus, a igreja deve exercer o poder de transformar, esse poder transformador, com moderação. Meus amados, esta palavra, moderação, denota mente saudável, bem-estar, saúde mental, sobriedade. Veja como nós, enquanto exercemos o ministério, enquanto exercemos a obra missionária, não podemos deixar de cuidar de nós mesmos. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Portanto, quando ele fala com moderação, você, Timóteo, precisa ter uma mente saudável, precisa ter bem-estar, você precisa ter a sobriedade. Sabe qual é a ideia aqui? O ministro do Evangelho,
os servos e servas do Senhor, e lembrando que todos nós temos a responsabilidade de evangelizar, isso não está, não deixa de ser obrigação de nenhum de nós. Mas enquanto fazemos a obra do Senhor como ministro do Evangelho, que todos também o somos, ministros, somos sacerdotes, nós precisamos ter equilíbrio, precisamos ter moderação. Ou seja, o servo do Senhor precisa ter capacidade de tanto pastorear-se, mentorear-se, cuidar de si mesmo, física, espiritual e emocionalmente, e também ter condição de cuidar do outro. Ora, se nós não conseguimos cuidar da nossa vida, como nós vamos cuidar do outro? Se nós não temos equilíbrio emocional, se nós não conseguimos ter sobriedade, não conseguimos ter paz de espírito, não conseguimos ter saúde emocional, como nós vamos transmitir essa saúde emocional aos outros? Como nós vamos poder dizer, descansa no Senhor, exerce a tua fé? Ora, o Senhor Jesus Cristo tem poder para transformar a tua vida. Se quando eu tenho alguma dificuldade, me desespero, me apavoro, aquilo não é uma realidade em minha vida. Se eu não tenho condição de conduzir-me diante de Deus, nós precisamos, meus amados, ter moderação. Precisamos ter sobriedade. Precisamos ter saúde emocional, saúde física. Imaginemos nós, pastor, líder de pequeno grupo, líder de jovens, a MCA, quando chega aquela demanda de problemas, está assim lá em casa, aconteceu isso, olha, está desse jeito, como é que você vai conduzir as coisas? Daqui a pouco você também está doente, porque a demanda é tão grande que você não consegue suportar. Mas em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo de Deus, o Senhor nos dá a paz de espírito, nos dá saúde, para que nós possamos continuar e para que verdadeiramente a palavra de poder saia dos nossos lábios e alcance o coração do necessitado. Para que nós possamos dizer, calma, vamos orar, vamos colocar diante do Senhor, o Senhor nosso Deus tem a solução. E pela fé, ver a operação de Deus na vida e na causa daquela pessoa. E assim, vidas são alcançadas. E assim, discipulado começa a acontecer, porque você vai ser o pai, a mãe espiritual daquela pessoa. E com você vai aprender a orar, com você vai aprender a exercitar a fé, com você vai aprender a vencer os desafios da vida, com você vai aprender a gerar outros e outros e outros frutos espirituais. Com você vai também se tornar um pai ou uma mãe de outros na fé. Exerçamos o poder de transformar. Igreja Batista do Japim, exerçamos o poder de transformar. E que nesta campanha, em nossas vidas, estejamos realizando o trabalho missionário, o trabalho de evangelização dos povos com poder, com amor e com moderação. E nós veremos, meus amados irmãos, as maravilhas que o nosso Deus fará, para a honra e glória do seu próprio nome. Nós vamos orar agora, gratos ao Senhor e pedindo que o Senhor nosso Deus haja em nossas vidas dessa maneira, que nós sejamos instrumentos de Deus no trabalho, na obra missionária. Que não sejamos covardes. Minha esposa estava me cobrando lá em casa. Ricardo,
Vamos fazer alguma coisa. Temos que fazer alguma coisa. O que nós vamos fazer com esses jovens? Vamos pegar esses jovens, vamos fazer um trabalho social, alguma coisa. Eu disse, calma, filha, vamos continuar orando, nós vamos reunir os jovens e nós vamos começar a trabalhar com jovens. E que em nome de Jesus seja assim, com ousadia, mas com poder, amor e moderação, para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus? Ó Pai Celestial, maravilhoso Deus que nos ama, que ama a Tua criação, que não desistiu e não desiste, não desistirá do perdido pecador. Deus de amor, que enviou o Seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário. Nós nos apresentamos a Ti, entendendo, sabendo, mediante as Escrituras, que como igreja que o Senhor nos constituiu, é nossa responsabilidade levar o Evangelho às almas perdidas. E entendemos na Tua palavra como devemos fazê-lo, não com covardia, mas com poder, amor e moderação, sobriedade. Ó Senhor Deus, enche-nos com Teu Santo Espírito, para que estejamos fazendo a Tua obra, e para que, em nome de Jesus, sejamos usados por Ti para o alcance de almas perdidas, para o discipulado, para o fortalecimento da igreja e para a expansão do Teu reino. Dá-nos a alegria, Senhor Deus, de, ao compartilhar o Evangelho, ver pessoas se rendendo a Ti, sermos pais, sermos mães espirituais de vidas que estão caminhando para a perdição eterna. E que esta igreja, Deus, exerça o seu ministério, o ministério missional, desta maneira, Pai Celestial. Nós oramos a Ti, gratos e desejosos de sermos usados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Aflições